Eu, pessoalmente, sou agnóstico em relação aos espíritos extrafísicos. Mas eu tenho certeza da existência dos espíritos. Ou seja, os espíritos são fatos da experiência humana. Agora, se o corpo deles é dentro do meu corpo ou fora do meu corpo, é outra conversa. Isso é um papo para os físicos decidirem. Do ponto de vista de quem vive a experiência, estar em contato com as entidades espirituais é o que interessa. É isso que pode ser extremamente terapêutico, é isso que pode ser extremamente agregador de uma comunidade, é isso que pode ser extremamente transformador de uma existência. E a negação do mundo dos espíritos pela afirmação da inexistência dos espíritos extrafísicos me parece um engano epistemológico, um equívoco epistemológico que acho que começou a ser desfeito. A gente pode se encontrar naquilo que é comum, que é essa experiência. É a gente entender que a nossa mente, ao longo de milhares, centenas de milhares de anos, não evoluiu como uma casa que mora uma pessoa só. A mente da gente é uma coleção de criaturas da mente, é uma coleção de seres. Uma legião. E que pode estar a seu favor ou não, depende da tua relação, depende do que você faz com isso, né? Agora, se você nega isso completamente, que mundo que é produzido? Então, se a gente pensar que há, 20 mil anos, provavelmente todo mundo era animista, provavelmente todo mundo via espírito em tudo, qual é o mundo que o capitalismo está produzindo? É um mundo que não tem espírito em nada. É um mundo que as coisas não têm alma, nada tem alma, nada merece respeito, tudo pode ser destruído. Como diz o Ailton, né? Tá lá tomando um café, aí ele vê os trens da Vale do Rio Doce passando e fala, lá vai uma montanha. Então, nesse mundo em que nada é sagrado, é óbvio que as pessoas também não são sagradas. É por isso que as pessoas são feitas de escravas, são escravizadas. Uma pessoa que vive no Brasil, numa periferia, que pega 3 horas de ônibus para trabalhar, mais 3 para voltar, e vive de salário mínimo, ela vive em condição análoga à escravidão. Né? Ela está apenas reproduzindo a sua força de trabalho. Esse sistema produz pessoas robôs, pessoas que são tratadas como máquinas. E é um sistema que se valoriza pessoas como se fossem coisas, aí valoriza as coisas como se fossem pessoas. Então a coisa mais importante é o objeto de desejo, fetiche da mercadoria, né? Vou pensar nos termos do Marx. É aquele objeto que tem aquela marca. E aí a pessoa, ela pode se matar para ganhar aquele objeto, ou matar alguém para receber aquele objeto, ou se matar de trabalhar para comprar aquele objeto. E aí é produzido esse fenômeno que é muito evidente nas crianças, que é que o desejo é sequestrado pelo desejo de aquisição do objeto, mas assim que o objeto é adquirido, o desejo se esvai. Né? A criança quer porque quer aquela cartinha Pokémon. Quando ela ganha a cartinha Pokémon, acabou, ela quer outra. Acabou ali a experiência acaba ali. Tudo isso é sintoma de doença. É claro, aqui a gente está em concordância. Se a gente for falar esse papo lá na Faria Lima, né, eles não vão entender nada. Por quê? Porque são pessoas muito doentes. Por que a gente abre um manual psiquiátrico, dos quais eu sou crítico, inclusive, mas você abre um manual psiquiátrico e está lá: dependência de substâncias, dependência de jogos, dependência de sexo, tem várias dependências listadas como transtornos. Cadê a dependência do dinheiro? Não está listada, porque é dito para as pessoas na sociedade que quanto mais dinheiro você ganhar, melhor. É óbvio que isso não é verdade. Não tem nada no mundo que quanto mais melhor. Né? Então, acho que a gente se encontra aqui num lugar e num momento e numa egrégora que permite que a gente compreenda que a saída desse atoleiro é a negação desse mundo que não vê espírito em nada. Se a gente for capaz de reconhecer pelo menos os espíritos que moram em nós, a gente dá um passo à frente. Viva os encantados! Viva! Que bom, estou contemplado, viu? Como espírita. A gente se encontrou ali em Pium, temos preocupações semelhantes. Fico feliz da gente estar aqui agora, se encontrando. Gratidão. Eu acho que toda vez que a gente se engaja
dessas atividades que nos humanizam, a gente está lutando contra o sistema. Quando você está dando sua aula de jiu-jitsu aqui, está lutando contra o sistema. Quando a gente se reúne para amassar barro e fazer algo novo com esse barro, a gente está lutando contra o sistema. Quando a gente se encontra para passear na beira do mar, a gente está lutando contra o sistema. Quando a gente lê um livro, quando a gente escuta uma música, quando a gente faz música, quando a gente canta junto. Quando a gente canta junto em comunidade, a gente está muito sustentando o céu. A gente está muito sustentando a depressão planetária. Sustentando para não desabar na nossa cabeça. Se a gente conseguir formar filhas e filhos que sejam mais capazes do que a gente de se engajar nisso, vai em boa direção. O meu medo é que nós estamos arriscando de perder essa luta. Porque a sedução desse mundo das máquinas é muito grande. É uma sedução incessante. Incessante. As pessoas são, literalmente, o juízo das pessoas está perturbado. A pessoa tem uma sensação de que está perdendo algo o tempo todo. Ela tem que estar o tempo todo checando, esperando uma notificação. Isso deixa a gente... Isso, na verdade, é uma maneira de fragmentar o nosso raciocínio e a nossa emoção. Nosso cérebro está organizado, ele evoluiu de uma certa forma, que ele é um maravilhoso, poderoso detector de novidades. Só que ele evoluiu num mundo que a novidade era ocasional. Agora tem novidade o tempo todo. E aí a gente fica viciado em novidade. Então a pessoa não faz nada que não seja esperar chegar mais uma dessas novidades, quaisquer, que ela nem sabe o que é. Falando dessa maneira, parece até fácil escapar. Só que a gente está dentro disso. Então eu acho que todos esses atos são atos de resistência. Tem mais uma aqui. Levando em conta a sua fala, você falou sobre a tecnologia, né? E como ela é usada. Eu queria saber sobre a sua visão enquanto a proibição dos celulares nas escolas. Essa foi uma maneira certa de intervir essa situação? Ótima pergunta. Essa sua pergunta é muito boa. Eu preciso declarar que eu fui um dos pais responsáveis por levar essa proposta para a escola do meu filho mais velho, lá no Rio de Janeiro, antes do governo proibir. A gente fez debates com os alunos e alunas, com pais, mestres, e fizeram um motim e tal. O meu filho falou: pai, se eles souberem que você está envolvido nisso, eu tô frito. Aí eu fui lá conversar com a galera, ele falou: você vai tomar ovada, você vai tomar, a pessoa vai jogar tomate em você, não sei o quê. Mas aí eu cheguei lá e não rolou isso não. Foi legal a conversa. Eu acho assim. Vou falar uma coisa pesada, galera. Coisa pesada. Do ponto de vista do cérebro, o celular ele é parecido com cocaína. Tanto a cocaína quanto o celular, quanto qualquer coisa que você deseje e goste muito, vão ativar dentro do seu cérebro certos mecanismos que envolvem, por exemplo, o neurotransmissor dopamina. Então a gente poderia pensar que ficar rolando no Reels, no TikTok, qualquer coisa assim, vai produzir doses de dopamina, né? Doses repetidas de dopamina. Veja, tudo isso dá prazer. Então a gente, ser contra o celular na escola, em alguma medida, é ser contra esse prazer na escola. E isso é uma posição chata, não gostaria de estar nessa posição. Mas eu sou pai do meu filho, dos meus 2 filhos. Eu não quero que eles estejam com o desejo sequestrado. O meu filho mais velho estuda no São Vicente, que é uma escola no Rio de Janeiro, ligada, uma escola de padres progressistas, que lutaram contra a ditadura e construíram uma escola muito democrática, muito participativa e com muita arte. Tem um coral lá com uma tradição de 40 anos, aquele coral. Só que antes do celular ser proibido, o coral não tinha mais quem cantasse nele, porque as crianças não tinham mais interesse em cantar. Você passava em frente à escola na hora do recreio e era um silêncio, porque ninguém queria jogar ping-pong, ninguém queria jogar vôlei, ninguém queria fazer teatro, ninguém queria namorar, por causa
tal do celular. Então embora eu me sinta uma pessoa libertária, eu achei que era minha responsabilidade ir lá falar o que eu falei, me envolver como eu me envolvi e não me arrependo. E hoje o meu filho está dizendo para mim, e eu fui à escola e vi que tudo mudou. O recreio voltou a ser barulhento, a galera está jogando ping-pong, está jogando futebol, está jogando vôlei, o coral está cheio de gente. Então eu acho mesmo que o celular, como uma droga muito pesada, ele precisa de uma regulação bastante bem definida. Eu acho que seria inteligente, por exemplo, dizer, olha, tanto tempo de celular por dia em tal horário, não simplesmente a qualquer hora, a qualquer momento, porque isso invade todas as atividades. Quem aqui já teve a experiência de estar conversando com alguém que você ama muito e essa pessoa parar de prestar atenção no que você está falando, ou você parar de prestar atenção no que ela está falando? Já aconteceu com a gente, meu amor? Muito. Então eu acho que a gente ganha muito. Já dizia Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Vale a pena, acho que sim. Nós temos 3 perguntas ainda. O tempo, Raíssa, tá ok? Também. O nome está dizendo, é um livro bastante sobre os benefícios da cannabis. Não apenas, porque também é importante conhecer os riscos. Queria começar dizendo o seguinte. A cannabis ela é excelente para os mais velhos, com poucas exceções. Ela geralmente não é legal para os adolescentes, com poucas exceções. Em média, vale muito a pena para os adolescentes esperarem o momento certo, né? Que do ponto de vista do cérebro é lá depois dos 25. Depois que toda a parte pré-frontal foi mielinizada, que o cérebro já amadureceu, eu diria que é um momento mais seguro para o uso da cannabis. A cannabis para pessoas bem jovens pode ser extremamente perigosa. Pode causar problemas de desmotivação, de síndrome amotivacional, problemas na escola e outros problemas, tá? E como eu falei, é em média, porque sempre tem uma exceção, sempre tem um caso individual, porque a relação da cannabis com o ser humano depende da genética da planta, da genética do ser humano, da sua história de vida. Então, eu quero deixar isso bem, assim, a gente está no ambiente escolar, eu quero demarcar isso. Cannabis é para velho, não é para jovem, tá? Agora, não, porque assim, o que é um velho, né? O que é um velho? Então, eu percebo e eu sou usuário de cannabis, há muitos anos. E o que eu percebo é que ela pode trazer para quem é um adulto, para quem tem um encaixe no mundo do qual essa pessoa gosta, ela pode trazer muitos benefícios. Ela pode potencializar a sua existência e ela pode, sobretudo, suavizar o caminho. Bastante. Também pode anestesiar um pouco. Então, quando a gente está sofrendo, a cannabis ajuda, mas às vezes ela pode te impedir de sentir. Então, acho que tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio. Eu tô com 54 anos e eu me tornei usuário de cannabis aos 27. Então, exatamente metade da minha vida eu fui usuário de cannabis. E recentemente eu consegui, muito por causa da minha relação com a Luísa e reflexões profundas sobre o significado dela na minha vida, da cannabis na minha vida, eu consegui equilibrar melhor minha relação com ela. Então, hoje eu tenho menos necessidade. Hoje ela se tornou algo mais ritualizado, vamos colocar assim. Eu acho que existe um problema muito grande no Brasil, que é o fato de que o tema da cannabis ou de qualquer substância está profundamente ligado à proibição das drogas, que na verdade não é uma proibição das drogas, é uma proibição de certas drogas e na verdade é uma proibição de certas pessoas usarem certas drogas. A polícia que sobe a favela todo fim de semana e que mata jovens negros e negras todo fim de semana com a desculpa da guerra às drogas, ela dá segurança para os shows tipo Lollapalooza, onde as pessoas estão fazendo uso de drogas. Só que essas pessoas são brancas, são de classe média alta, são de classe alta,
Então, a gente vive uma grande hipocrisia. Uma grande sou parte de um movimento para que a gente legalize a cannabis. Mas eu vou falar uma coisa aqui para fechar, que é muito mais radical do que isso. E que não é uma posição minha individual, é a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBPC, que tantas bandeiras importantes já defendeu. A SBPC tirou em assembleia, por unanimidade, em 2018, em Maceió, que todas as substâncias precisam ser legalizadas e regulamentadas de maneira específica de acordo com suas propriedades científicas. Todas as substâncias, por quê? Porque enquanto houver qualquer substância que seja demonizada, haverá gente sendo violentada, presa, achacada e mesmo morta em nome dessa proibição. Não tem substância de Deus nem do diabo. O que existem são substâncias que podem produzir benefícios ou malefícios de acordo com cada caso individual. E é assim que a gente tem que tratar do ponto de vista da saúde, e não como uma questão de polícia. Uhul. Eu não pesquiso especificamente intuição. Na minha pesquisa esse tema não veio. Mas eu já li bastante sobre isso e mais até que ler, eu tenho intuições. A gente pode olhar para a intuição com pelo menos duas chaves. Uma chave espiritual, que foi a que você apresentou aqui, a intuição como um dos canais para essa comunicação acontecer, essa comunicação com a ancestralidade. E podemos olhar para isso uma chave mais psicológica, neuropsicológica, que não é incompatível, elas não são excludentes, né? Que é a ideia de que a intuição é a emergência para o consciente de algum conteúdo inconsciente. É uma emergência, é uma coisa que de repente se faz presente. Só que você pode perceber ou não. E você, em percebendo, pode fazer alguma coisa com isso ou não, né? Eu diria que são 3 níveis. Aquilo emergir, você perceber que emergiu e depois você dá direção, dá destino para isso. E isso é um treinamento. E aí é quando é muito importante você estar em algum tipo de escola, uma casa, um terreiro, né, um círculo de pessoas que te ensinam a permitir que emerja, perceber que emergiu e agir de maneira consciente com aquela intuição, né? Quando a gente olha do ponto de vista da neurociência, como é que funciona a intuição funciona como uma série de sinais que o corpo vai dando que antecipam a tomada de consciência. Por exemplo, a sudorese. Você está diante de uma situação que tem alguma coisa estranha acontecendo, boa ou ruim, e você começa a suar muito antes de você realmente se tornar consciente de que alguma coisa está rolando. Só que quando as pessoas não estão treinadas para perceber, elas podem ficar empapadas de suor e elas não vão se dar conta do que está rolando. Nesse sentido, é uma pena que a escola formal, em conjunção com a ciência acadêmica universitária, que se pretende a única ciência, quando na verdade é uma ciência, que tenha cortado os laços com as escolas espirituais. Porque nas escolas espirituais isso aqui é escola de ABC, aquilo que as pessoas aprendem, né? Reconhecer sinais, reconhecer recados. Sempre que a gente se encontra com o Ailton, ele insiste, não sempre, mas muito frequentemente, com o Krenak, ele insiste em que a gente reconheça, por exemplo, as sincronicidades com os animais. Você está parado, pousou um pássaro do teu lado, isso é uma conversa que acabou de começar. Você pode dar vazão a isso ou não, né? Acho que a intuição é dessa ordem, ou seja, muito próxima do sonho. O sonho também é uma emergência do inconsciente, ou uma emergência espiritual, ou as duas coisas, porque talvez sejam a mesma coisa. O Rio Grande do Sul é o estado do Olívio Dutra, Gêmeo e tantas mais, né? É muito legal deles perceberem que se eles tivessem separado da gente, tinha sido pior para eles e para elas. Então somos um país mesmo, que bom que a gente pode ir lá. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, que bom que também podemos... eu não sou do Rio Grande do Norte, sou de Brasília, mas estou há 20 anos e não quero me mudar por nada. Só se for para vir para Paraíba. Agora, eu queria falar o seguinte, lá, quando meu filho mais velho nasceu, Ernesto, em 2010, ele foi estudar numa escola que tem ali em Pium, que tem, eu acho, o mesmo DNA da Escola dos Sonhos.
que é o DNA freiriano, que é a arte de nascer da Tatá, da Angelita, que está lá até hoje, é uma escola bem menor do que essa, né? E que eu acho que tem uma dificuldade, que aqui parece ter sido superada, que é da dificuldade da relação com o MEC, da relação com a educação formal. É uma escola que começou muito libertária e com o tempo ela foi passando por ajustes que foram engessando a escola. Eu não estou em contato há alguns anos, meu filho já não estuda lá há muitos anos, meu pequenininho estudou pouco tempo. Quando a gente fala em adotar uma criança ou em fazer uma criança nova, a gente pensa naquela escola, porque eu acho que a gente também tem que fortalecer o que existe. A gente tem que ir para onde tem alguma coisa legal rolando e ajudar a fazer melhor, né? Paulo e Mani, quando foram para Pium, foram buscar essa escola, né? E é uma escola que está aberta para a participação das mães e dos pais, como acontece aqui. E eu acho que é fundamental. É numa escola em que a comunidade diretamente envolvida e interessada no assunto pode participar, que as coisas vão acontecer. Claro, porque as pessoas estão ali porque realmente aquilo é fundamental para elas, né? Então eu te recomendo procurar a arte de nascer da Angelita, não sei o sobrenome dela, alguém sabe? Da Tatá. Procura a Tatá. Tem a Poema também, viu, gente? Lá em Capim Macio. Tem muitas escolas, né? Eu tô falando daqui. Eu tô falando daqui eu conheço, mas assim, tem muita escola legal, né? Se todo mundo fosse engajar nas escolas dos seus filhos para valer, elas vão melhorar, né? Claro. Depois do Paulo, é o senhor, e o ponto de força do livro, a profundidade, o tempo lento. O senhor acha que essa profundidade pode ser a chave para nos salvar da alienação e da dependência da superficialidade digital? Já posso. A minha pergunta é bem curtinha. Eu queria saber qual a importância do sonho para esse futuro menos robótico, né? A importância revolucionária. Massa. A primeira pergunta é se a importância do livro não é justamente ele estar num tempo lento. Concordo totalmente. Mas para que isso possa ser fruído, a gente precisa de um cessar-fogo. Né? O bombardeio incessante do audiovisual não permite que a pessoa frua o tempo lento do livro. No momento que ela fica ali... Meu filho outro dia levou uma suspensão na escola, ficou 2 dias em casa. Eu falei, beleza, 2 dias sem celular. Ele, que isso? Eu falei, peguei o celular. Pô, ele leu Dom Quixote. Ele leu Dom Quixote em 2 dias, entendeu? Que ele não tinha lido o semestre inteiro. Então, sim, eu concordo, esse tempo lento é fundamental, ele é terapêutico, mas a gente precisa de um cessar-fogo para que isso possa se instalar. Você perguntou da importância do sonho. Vamos lá, né? Tudo que nossos ancestrais produziram de novidade cultural nos últimos 320 mil anos, que é o tempo da espécie no planeta, é produto do sonho. Tudo. Seja do sonho dormindo ou do sonho acordado. A gente produz ideias novas quando entra em devaneio. E o devaneio é sonho. Então, se a gente tem chance de imaginar um futuro melhor, de imaginar um futuro em que os robôs trabalhem para o povo planetário e não contra o povo planetário, vai ser sonhando, né? Quem está fugindo do leão, quem está fugindo da morte, não consegue imaginar nada novo, só dá tempo de fugir mesmo. Então a gente precisa de uma trégua. Essa trégua é o tempo do ócio, é o tempo inclusive do tédio. Tédio que hoje em dia, né, os jovens não suportam. Né? Mas sem tédio, onde que vai rolar a imaginação? Onde que vai rolar a criatividade? Eu me lembro de quando eu comecei a ter contato com a escola Waldorf, quando eu vi como é que funcionava mais ou menos uma escola Waldorf, eu achei estranho a história de não poder ter muita imagem, de ter pouca imagem. E com o tempo eu fui entendendo, eu falei, porque se você tem poucas imagens, essas imagens são a semente da imaginação. Com um pequeno desenho, com pequenas sugestões, você vai embora na imaginação. Agora, se você tem um excesso de imagens, que é a nossa situação atual, não tem espaço para imaginar nada. Está tudo pronto, né? Digamos assim, é o mundo da comida ultraprocessada, é o mundo do estímulo ultraprocessado. Né? Frenético, acelerado, cores demais, vibrantes. Aí você cria uma situação em que todo o resto é um tédio, é insuportável, que é o que a gente está experimentando agora, nesse novo tempo, no século XXI. E dá tempo de voltar. Se nós não formos capazes de voltar agora,
nossas netas e netos não vão ter para onde voltar porque não vão conhecer outra realidade. Vão voltar para onde? Se não tem mais Porto, não tem memória desse lugar. Esse lugar tranquilo, calmo, em que você pode ficar 1 hora olhando para a parede e de repente ter uma ideia. Todo mundo aqui que tem mais de 40 anos com certeza experimentou isso. Mas o pessoal que tem menos de 15 às vezes nunca experimentou isso, só na primeira infância. Então, eu acho assim, eu achei muito legal ouvir hoje aqui a noção de tutores, mediadoras e especialistas. Porque, claro, quando você está numa sala de aula como professora, você é especialista em alguma coisa, por isso que você está lá, foi contratada, digamos, por essa sua especialidade, né? Só que a educação, ela não respeita esses limites, né? Quando eu estou em sala de aula na graduação, a gente se alonga, a gente corre em volta do instituto, a gente fala de outros assuntos, a gente fala de história, de literatura, a gente fala de antropologia. Eu não sou especialista em nada disso, mas eu acho que faz parte de uma educação humanística. Me interessa muito que a gente transcenda essas barreiras. Aquele poema do Pessoa, sou técnico, mas só dentro da técnica, a partir disso sou louco, com todo direito a ser. Todo mundo aqui sabe muito mais do que a sua especialidade. E acho que a educação livre é uma educação em que a gente troca essas experiências, inclusive a especialidade, mas não apenas, porque senão a gente vai virar, né, o quê? Máquina. A máquina já faz isso, faz muito bem. Esse espaço do especialista está sendo tomado. Né? Até pouco tempo atrás, uma das profissões mais bem pagas na medicina era radiologista. Essa profissão vai ser extinta. A máquina faz melhor, faz mais rápido, com erros. Então, assim, a gente tem que... Acho que o nosso futuro, se a gente tem futuro, é sermos especialistas que vão muito além da especialização. Que vão para aquilo que é amplo, humano, que abraça o sentimento, que abraça o passado, que olha para o futuro, que é capaz de se conectar com as pessoas. Né? Ontem, a Luísa falou, teve um quadro dela no GNT falando sobre empatia e sonho. Se a gente for capaz de fazer roda de sonho nas escolas, dentro de casa, a gente aumenta a empatia. Isso não é especialização, isso é humano. Isso é aquilo que talvez as nossas tataravós reconhecessem na gente e falassem: meu netinho, minha netinha. Axé, gente, obrigado. Queria ficar mais. Não, tem mais uma.